Boa noite, graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Mais uma vez aqui para poder ministrar mais uma unidade desse curso. A aula passada, como nós vimos, foi bastante carregada, bastante volumosa, densa. O assunto da unidade 3 é bem mais tranquilo, é sobre traduções. Então, a parte de tradução é bem mais fácil. Se caso, até que sem a minha colaboração, vocês vão com certeza avançar muito. Eu quero iniciar dizendo que no mundo, nós temos 8 bilhões de pessoas, vou arredondar, dentre os quais existem por volta de 7.386 línguas no mundo. Esses dados eu extraí da Sociedade Bíblica Unida. Dessas 7.300 línguas, 733 já existe tradução completa do Antigo e Novo Testamento. E essas 733 traduções, para essas 733 línguas, ou idiomas, aqui é línguas ou idiomas, tá? Porque idiomas são variações também de línguas, elas alcançam quase 6 bilhões de pessoas. Então, dos 8 bilhões, 6 bilhões já estão alcançadas por essas traduções que nós já temos. Nós temos o Novo Testamento traduzido para 3.610 línguas. Sempre quando se traduz a Bíblia, se traduz primeiro o Novo Testamento. Depois, se der tempo, traduz o Antigo. Então, nós temos 3.610 línguas em que temos o Novo Testamento traduzido. Isso alcança 7,2 bilhões de pessoas. Há aproximadamente 3.776 línguas sem nenhum texto bíblico traduzido. Há ainda 201 milhões de pessoas sem acesso à palavra de Deus. A Sociedade Bíblica Unida, que é uma instituição internacional, nós temos a nossa vertente dela aqui no Brasil, que é a Sociedade Bíblica do Brasil. Segundo essa fonte, eles pretendem traduzir até 2038 mais 1.200 novas traduções das Escrituras. Então, esse é um chamado que poucos se detêm nele, porque para se dedicar a isso é preciso muito estudo, logicamente. É preciso estudar não só a língua nativa, como também a língua que se pretende traduzir. Mas há muitos missionários fazendo nessa tarefa. Muitos missionários da igreja nessa tarefa de tradução de Bíblia. Amém? Mas esse processo de tradução ele já iniciou há muitos anos atrás. Há muitos séculos atrás. Porque a palavra de Deus não foi escrita para ficar restrita a um povo apenas, mas para se espalhar por todos os povos da terra. Então nós já temos uma história de tradução de Bíblia, em que em 721 a.C., já se iniciou esse processo, quando o rei Sargon, um rei da Síria, ele trouxe da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, muita gente, e os fez habitar em Samaria. Isso está lá em 2º livro de Reis, 17, 24. E os fez habitar em Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Resumidamente, esse rei da Síria pegou gente de tudo quanto era lugar e colocou lá em Samaria. E aí deu uma confusão cultural, linguística, enfim, religiosa. Essa mistura de crenças e raças é que deu origem ao preconceito do judeu em relação ao samaritano. Samaria fica bem entre a Judéia e a Galileia. Para ir da Judéia para a Galileia, tinha que passar por Samaria. E foi ali que houve essa miscigenação cultural de vários povos misturados com os judeus ali. Isso acabou fazendo com que os samaritanos, ao longo dos tempos, escrevessem uma Torá, fizessem uma tradução da Torá, que é chamado de Pentateuco Samaritano. E eles alteram, então, o lugar, o monte, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 20, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 4, o monte que o Senhor havia dito, quando vocês passarem pelo Jordão, vocês vão construir um altar lá no Monte Ebal. No Pentateuco Samaritano, não está a palavra Ebal, está a palavra Monte Gerizim, que é o lugar que eles deveriam adorar. Esse é um exemplo de uma mudança, de uma alteração que foi feita no Pentateuco deles, na Torá, traduzida para a língua deles, que fez com que os samaritanos confundissem, então, qual era o monte certo que deveriam adorar. Isso é que levou aquela mulher samaritana, quando encontrou com Jesus, a dizer, mas os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Mas os nossos pais dizem que é em Gerizim. Onde, afinal de contas, Isso foi causado, certamente, por uma confusão linguística do Pentateuco samaritano. Aí a gente tem já uma primeira tradução da Torá para uma outra língua. Além disso, nós temos outras traduções, por exemplo, para o aramaico. O aramaico, vocês já sabem, foi uma língua que começou a se disseminar pelo mundo depois do exílio babilônico. Depois, principalmente porque era a língua oficial do Império Persa. Então, o aramaico também teve as suas versões
da Torá e do Antigo Testamento, dos profetas. Essas versões são chamadas de targums. A palavra targum significa interpretação ou tradução, que são, na verdade, muitos deles são comentários em aramaico das escrituras hebraicas. Esses targums foram escritos por volta, a partir do Segundo Templo, então, período pós-exílico, até a Idade Média. Então, eles foram feitos durante muitos anos. Inclusive, o targum mais antigo que foi encontrado, que é considerado, é do século II a.C., encontrados lá nas cavernas de Qumran. Os targumim começaram a ser escritos, então, nesse período pós-exílico, isso por causa da assimilação linguística do aramaico dos judeus exilados, que começaram a perder a referência do hebraico, então eles só falavam aramaico, então eles começaram a fazer essas traduções, que era o idioma comum da sua época. Esses targums não eram traduções literais, mas eram paráfrases, eram comentários, na verdade. Bem, nós temos alguns que são os mais famosos aqui, o Targum palestino oficial, o Targum aramaico babilônico, aí tem um outro Targum que é o Ângelus, que é uma tradução aramaica da Torá. Temos aqui o Targum Jonatã, que é uma tradução dos livros proféticos para o aramaico. Temos o Targum de Jerusalém, que é uma tradução mais tardia da Torá, com interpretações rabínicas e também com algum material homilético. Isso não é tão importante para nós. Eu vou entrar aqui numa tradução que é muito importante para nós, que é a tradução da Septuaginta.